fazer uma rápida introdução, um rápido histórico, tá, dos problemas que levaram ao governo dos Estados Unidos a romperem com o padrão de Bretton Woods, baseado no ouro dólar, tá, e aí começar uma nova fase, tá, do sistema financeiro internacional baseado no dólar flexível. Tá? Houve contestação, tá? Houve um período aí que eu chamo intermediário, de transição, tá? Dificuldade de aceitação dessa decisão unilateral do governo dos Estados Unidos. Tá? Como vimos na unidade 1 e como destaca muito bem o texto do Serrano, que faz parte da bibliografia básica da unidade 2, tá? A gente tem o dilema de Nixon, tá? Que decorre do dilema de Triffin. Tá? O problema é que, tá, na década de 60, já no final da década de 60, os Estados Unidos começam a ter problemas externos e internos. Tá? Os Estados Unidos começam a ter uma contestação da competitividade das economias que fizeram reconstrução, tá, do pós-guerra, tá, principalmente a economia alemã, a economia japonesa, mas também a economia francesa, italiana, britânica, e das economias que fizeram rapidamente seu processo de industrialização, como a economia brasileira, indiana, mexicana, a economia da Turquia, que já começa também a exportar produtos industriais. Tá? Sem falar aí nos tigres asiáticos, que é mais aí para a década de 90. Tá? Bom, então o que a gente tem é a conta corrente, o balanço de pagamento dos Estados Unidos começa a ficar deficitária. Tá? A indústria americana exportadora começa a ter contestação e começa a ter dificuldade para exportar. Tá? Bom, isso de um lado para a economia internacional, para os outros países, é muito bom. Por quê? Tá? Significa que a nação hegemônica está dando demanda efetiva para as outras nações, garantindo que as outras nações exportem para a economia dos Estados Unidos. Tá? E também, tá, paga em dólar, tá? Significa que, tá, a economia internacional tem moeda para fazer suas transações, ou seja, um dos papéis da moeda internacional é ter liquidez, tentam ter em grande quantidade. Tá? Bom, e os Estados Unidos também começam a ter problemas internos. Tá? O que foi colocado na bibliografia da primeira unidade, tá? O pós-guerra esteve baseado no chamado regime de regulação fordista keynesiano, tá? Que estava baseado num certo compromisso de classe entre trabalhadores e capitalistas, de que, tá, haveria aumento de salário real para os trabalhadores de acordo com o aumento de produtividade. Tá? Isso garantiria aí uma melhoria do nível de vida da população trabalhadora, tá? Com uma inflação chamada inflação rastejante do pós-guerra. Tá? E também baseado
em políticas keynesianas, tá? Que garantiam uma demanda efetiva elevada, garantiam uma situação de quase pleno emprego, tá? Através do grande governo, do que Minsky chama de big government. Tá? Nos Estados Unidos, esse grande governo, com grandes gastos fiscais, foi baseado em armamentos, dado que tinha a Guerra Fria, a corrida armamentista com a União Soviética. Tá? Bom, começa a dar problemas internos a partir do momento em que, tá, a classe trabalhadora organizada em sindicatos, com uma situação de pleno emprego, começa a reivindicar salários. Tá? Bom, com grandes gastos orçamentários, tá, com a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria. Tá? Então, os Estados Unidos começam a ter uma inflação ascendente. Tá? Essa inflação ascendente também vai tirando a competitividade das exportações dos Estados Unidos. Tá? Portanto, os Estados Unidos passa a conjugar um problema interno e um problema externo, tá? Começa a ter déficit na sua balança comercial e na sua conta corrente, tá? E tem uma pressão para desvalorização cambial. Tá? Porque aquela taxa de câmbio fixa não estava garantindo mais a competitividade da indústria americana para exportar. Tá? Bom, já vimos que o dilema de Nixon foi resolvido, tá, com a decisão unilateral de não mais garantir a conversão do dólar em ouro e não mais garantir uma taxa de câmbio fixa, e sim fazer uma desvalorização cambial. Tá? Bom, para isso, os demais países que estavam acumulando superávit, com esse superávit, fazendo reservas em dólares ou em títulos da dívida pública, tá? O que eles vão ter, tá? Com essa decisão do governo dos Estados Unidos no início da década de 70? Tá? Vão ter uma desvalorização das suas reservas. Tá? Bom, a França já havia sempre contestado, tá, essa hegemonia americana, esse privilégio exorbitante que falava, tá, de uma moeda nacional ser a moeda internacional. Tá? E houve, antes da década de 70, um acúmulo de reservas em ouro, trocando dólares por ouro. Tá? Os demais países que tinham dólar, com a desvalorização do dólar, tá, viram que as suas reservas, tá, ficaram desvalorizadas. Tá? Então começa um período aí de contestação, tá, ao dólar como moeda internacional. Tá? Sem falar de que, tá, em 73, 74, houve o primeiro choque do petróleo. Tá? O que deu para os países da OPEP, a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, tá? Um grande superávit comercial, tá? E um grande superávit na conta corrente, um acúmulo de reservas em dólares. Tá? Bom, e começa a não só depositar em bancos dos Estados Unidos, mas também em bancos europeus, chamados
o mercado de euro-dólares. Tá? Então, é um período de grande contestação, tá, ao dólar como moeda hegemônica. Tá? Bom, houve a história que se conta, tá, é que houve uma reunião do FMI, tá, em que as economias desenvolvidas, europeias e japonesa, tá, fizeram um pedido ao FMI para haver mais emissão na moeda do FMI, desculpa, que era o direitos especiais de saque, para que essa moeda do FMI, tá, fosse utilizado como reserva internacional. Ainda é até hoje, mas bem pequeno. Mas a ideia era, paulatinamente, fazer um aumento das reservas em direitos especiais de saque, tá, reduzindo, assim, as reservas em dólares ou em títulos do governo americano referenciados em dólar. Tá? Bom, a reação do governo, do Banco Central americano, Federal Reserve, tá, na figura do seu polêmico presidente Paul Volcker, tá, foi, tá, de fazer, tá, para garantir a hegemonia, tá, do dólar como moeda internacional e dos Estados Unidos, de Wall Street, como grande centro financeiro, tá, fez uma grande elevação da taxa de juros. Então, 79 foi um ano, tá, muito conturbado nas relações internacionais, financeiras internacionais, porque teve o segundo choque do petróleo e, tá, o segundo, o choque de juros. Tá? Então, a gente tem uma situação em que, tá, no sistema monetário e financeiro internacional temos taxas de câmbio flexíveis, tá, taxas de juros flexíveis, voláteis, que podem se alterar. Tá? Bom, e uma paulatina abertura da conta financeira, tá, baseados em empréstimos, tá, e depois baseados em entrada de capital financeiro. Bom, isso daí deu um grande problema. Tá? Um pequeno problema teórico, que vamos ver, e um grande problema histórico, principalmente para a economia brasileira.